Eu queria também hoje trazer uma palavra para você. Queria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 19, tá bom? Glória a Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: seja bem-vindo. É uma bênção ter você aqui nesse lugar. Amém? Nossa diaconisa Creudilene está fazendo mais um aninho de vida. Que Deus lhe abençoe, tua filha, hoje grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa diaconisa. Amém? Está fazendo 32 anos. 32 aninhos. Brincando, filha. Mas bem jovial. Amém? Glória a Deus. Ela está aqui nesses dias. Deus permitiu, né, irmão Dilei, que ela celebrasse o aniversário aqui com todos nós, né? Amém? Aqui na cidade, aqui. Glória a Deus. Amém? Tenho certeza que ela recebeu muito carinho, né, irmãos? Que ela é bastante amada por todos, né? Todos gostam. Quem conhece sabe que é uma pessoa muito agradável, uma pessoa muito maravilhosa. Amém, queridos? Alguém está fazendo aniversário também hoje, além da diaconisa? A Maíra quer ganhar presente. Levantou a mão ali atrás. Vigia, Maíra. Amém, queridos? Então, Tiago, capítulo 1, verso 19. Vamos ler juntos? Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ler novamente. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mais uma vez. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Amém? Estava ali meditando esses dias e eu pedindo uma palavra do Senhor, e o Senhor bradava, né, no nosso coração para trazer uma palavra sobre comunicação na família. E como hoje é o tema, né, desse culto, é o culto da família, nada melhor do que trazer algo evidentemente relacionado à família, mas hoje de uma forma mais específica. Então diga assim: comunicação na família. Esse é o tema dessa palavra. Amém? Então, eu quero meditar com você um pouco sobre a importância da comunicação, algo que eu creio que todos nós falhamos, um pouco menos, ou um pouco mais. Mas todos nós temos falhado muitas vezes no que diz respeito à comunicação. E a comunicação, ela tem sido um tema bastante trabalhado nas empresas, nas escolas. Um tema que tem sido bastante explorado porque muitos problemas que nós enfrentamos estão relacionados aos problemas de comunicação. Eu lembro que uma vez, fazendo o curso de administração, a professora dava um ponto para quem lesse algum livro e trouxesse um resumo para ela. E ela me deu um livro para ler que abordava fortemente a questão da comunicação, né? Os ruídos na comunicação e aquilo que prejudica o bom entendimento. E quando não há uma boa comunicação, as coisas ficam cada vez mais difíceis, né? Por exemplo, irmãos, a falta de comunicação gera inimizades, gera, por exemplo, ficam certas impressões de algo sobre alguma situação. O problema de comunicação, ele afeta grandemente os relacionamentos. E às vezes até porque nós realmente comunicamos ruim mesmo, ou muitas vezes erramos e não sabemos nos corrigir através da comunicação. E aquilo que fica mal esclarecido, aquilo vai gerar um problema. Então, nas empresas é muito importante a boa comunicação para que a empresa possa avançar. Acidentes são gerados pela falta de comunicação. A Bíblia, inclusive, ela fala que
se você construir, por exemplo, uma laje e você não colocar ali um parapeito ali, né, uma proteção ao redor da laje, e alguém subir e vier a cair, você é responsável por aquele acidente. Ah, mas eu não mandei a pessoa subir ali, eu não mandei a pessoa estar naquele lugar, foi culpa da pessoa. Mas a Bíblia te penaliza, porque se você construiu e havia um risco, é sua responsabilidade guardar aquele lugar. Então é uma coisa interessante de se pensar. Bom, então o que mais que a comunicação causa? O problema de comunicação, ele causa, por exemplo, até que nós venhamos perder dinheiro, perder recursos, e até ter famílias que são destruídas pelo problema da comunicação. Quem está entendendo? Então você entende que a comunicação é algo importante? Nós temos que comunicar. Por exemplo, a falta de comunicação, como eu disse, ela gera impressões erradas sobre o outro, né? Ela causa, fulano não falou, não esclareceu, e assim, e começa a ficar impressões que vão gerar problemas. E queridos, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Efésios, uma das coisas que o apóstolo Paulo trabalha bastante e tenta nos alertar e fazer com que nós não venhamos cair nesses pecados, do problema de relacionamento. O problema da igreja muitas vezes é o problema de relacionamento. E aí nós sabemos porque conviver com as diferenças e indiferenças do outro é muito difícil, porque nós temos culturas diferentes, são criações diferentes. Então tudo isso vai gerar problemas graves, né, no que diz respeito a relacionamentos. E a comunicação está nessa dinâmica. E quando lendo esse texto de Tiago, capítulo 1, verso 19, teologicamente, evidente, é claro que Tiago está tratando, o sentido imediato desse texto é o seguinte: quando Tiago fala: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então aqui, nesse contexto, o que Tiago está trazendo é que você não pode querer demonstrar uma religiosidade sem antes ser aquilo. Nós não podemos agir com hipocrisia. Por exemplo, eu prego contra a mentira, mas eu estou de fato disseminando várias mentiras, né? Então é uma coisa que essa é uma das coisas que nós temos que estar vigilantes. Uma mentirinha, né? Às vezes a gente, até querendo acobertar uma situação, a gente acaba mentindo, né? Então assim, ou por orgulho, a gente acaba também fugindo dos relacionamentos para não sermos expostos, né? Eu lembro que nós, por exemplo, nós convivemos com muitas pessoas e até ajudamos em muitas situações. Nós vemos que tem muitas famílias que vivem alguns problemas pelo fato da comunicação e por muitas vezes esconder as coisas, né, as 7 chaves para não resolver as situações, né? Então as coisas vão sendo colocadas ali, a situação vai sendo encoberta como se a situação não existisse, e ali, irmãos, aquilo você vai protelando uma situação. E o problema da comunicação, do esclarecimento de uma questão, pelo esclarecimento de uma situação, irmãos, fica cada situação, e aquilo que não é esclarecido, aquilo que não é comunicado, aquilo que não digamos assim, aberto para resolução, vai gerar outros problemas da amargura, da indiferença. Então diga, o problema de comunicação é um problema muito sério. Então, como hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação na família, eu queria meditar com você nessa perspectiva hoje, que nós possamos melhorar a nossa comunicação, a começar dentro de casa. E não só comunicar, irmãos, por exemplo, eu tô saindo e volto às 8, eu vou resolver isso, ou você quer que eu compre qual é a cor da calça, você quer preta, azul, amarela, não só nesse sentido, mas comunicar também, eu quero ir aqui hoje mais profundo, com as questões do nosso coração. Como eu disse, é muito importante a sua família conhecer o seu coração, saber que você tem sentimentos. Às vezes, né, o relacionamento entre pais e filhos, acontece muito disso, né, de o pai muitas vezes não conseguir abrir o coração para os filhos, e os filhos não conseguem abrir o seu coração para os pais. Então assim, você vive, ou até, por exemplo, acontece muito nas redes sociais, você tem às vezes ali mais ou menos ali mil amigos, né, na rede social,
5.000 seguidores, mas você não tem um amigo para você se comunicar, às vezes nem dentro de casa. E a melhor comunicação seria onde? Dentro de casa, né? Então, a boa família, ela desenvolve uma boa comunicação. Irmãos, eu digo que Jesus foi muito responsável por isso na minha vida, porque eu tinha um grande problema de comunicação com a minha mãe. Eu não sei se os irmãos lembram de uma história que eu contei, que eu matei um cachorro, irmãos. Misericórdia. E Jesus falou: confessa o teu pecado. Eu falei: tá bom, Jesus, eu vou confessar, né? Vou abrir o jogo. E eu matei o cachorro envenenado, irmãos. Hoje eu seria preso. Porque né, contra os animais isso. Mas na minha adolescência, na maldade de menino, cachorro perturbando, doente, dando prejuízo, eu vou botar um pouco de veneno de rato para esse cachorro. E olha onde chega a maldade do coração do homem, irmãos. E a mamãe falava assim: meu Deus, de que esse cachorro morreu? Eu falei: não sei, mãe. Ficava mentindo. E aí o Espírito Santo me incomodou: vai lá e fale para sua mãe. Fui lá e confessei para a mamãe e para o papai. Há anos atrás: mãe, tem aquele cachorro. Você lembra que ele... Pois é, até hoje eu não sei porque ele morreu. Tu sabe o que aconteceu? Eu falei: sei. Foi eu que matei o cachorro. Eu falei: mãe, me perdoe. Pedi perdão a Deus, irmãos. E aí, então assim, eu falo nesse nível. É engraçado essa situação, mas quantas situações você tem na caixa do seu coração que você não abre para ninguém? Porque você tem medo da vergonha. Você tem medo do constrangimento. Porque nós queremos manter sempre uma boa aparência. Quantos aqui, irmãos, nunca matei passarinho, mas vi muitas pessoas matando passarinho na baladeira. Tava lá o ovinho lá, nascendo o pintinho com o passarinho nascendo ali né, quebrando os ovinhos. E aí tava lá a mamãe lá e ele: vou matar os 3. Pá, acertei. Olha, 3 baladas, 3 mortes. Eu falei: meu Deus, né? Então assim, o ser humano tem essas coisas no coração dele, né? E tantas outras coisas, irmãos. Às vezes, problemas de relacionamento, adultérios, questões na área emocional, né? Abusos emocionais que pessoas sofreram. Então as pessoas vão guardando ali, ó, tudo debaixo do tapete da sua alma ali, ó. Vai escondendo tudo, não abre. Pessoas, por exemplo, que passaram grandes lutas, irmãos, na sua vida emocional, na sua vida física, e nunca tiveram coragem de trazer isso à tona, para que haja cura. Então uma das coisas que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, como eu estava dizendo para você, foi mudar esse velho homem para que eu aprendesse a me comunicar melhor e abrir o meu coração de fato. Hoje, como eu digo para você, hoje a minha esposa tem acesso ao meu coração. Hoje eu posso falar as coisas para ela sem medo, porque Deus fez uma grande obra. Diga: o Senhor fez uma grande obra. E diga assim também na minha vida: diga: fez uma grande obra, por isso que você está aqui. Amém? Então, a comunicação é algo que nós precisamos trabalhar. Tiago vai dizer agora, trazendo para uma outra perspectiva esse versículo de Tiago, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Então, muitas vezes, o nosso problema de também nós temos, né, essa dificuldade na comunicação, é porque nós também não nos abrimos para ouvir o outro. Nós só queremos... Eu conheço, irmãos, até discípulos, não estou falando mal nem jogando direta, mas só até você tem amigo, você sabe disso. Como a gente lida com discípulo, então posso falar assim. Tem um discípulo, irmãos, que eles são bons para falar, mas para ouvir, quando ele termina de tudo que ele tem para falar, você vê que ele fica indiferente, ele não quer mais nem ouvir, ele só quer falar. E esse é um problema que nós temos que estar dispostos a ouvir o outro. Isso é um exercício. E quando eu só quero falar, eu estou comunicando o quê? Que eu sou egoísta. Eu tenho um egoísmo ainda dentro do meu coração. Então por isso que Tiago diz, por exemplo, num relacionamento dentro da família, eu preciso estar disposto a ouvir a minha esposa. E às vezes nós, como maridos, né, temos essa dificuldade. Queremos falar para a esposa, mas não estamos dispostos a ouvi-la. Então quando ela chamar para falar alguma coisa, varão, para um pouquinho o que você tem que fazer e vamos nos esforçar para ouvi-la. Amém? E aí, queridos, isso vai melhorar muito, né, as situações de casa. E também você está atento. Às vezes a pessoa está passando algum problema, nós muitas vezes não percebemos isso, né? E aí como é que estão as coisas? Ou você vai jogando um verde, vai chegando, né? Até você...
Você chegar ali numa comunicação, como é que você está? O que está acontecendo? Estou vendo você dessa forma. E aí nós vamos, né, melhorando a nossa comunicação. Então o Tiago diz que o homem deve estar pronto para ouvir. Até tem nós falamos, né, que o homem tem que desenvolver o homem que eu falo aqui, todos nós, homens e mulheres, desenvolver essa capacidade de aprender a ouvir. E eu falo para você, para ouvir você tem que fazer um esforço para ouvir. Por exemplo, você está numa aula lá que o professor está te apresentando um tema, você tem que estar com atenção. Estar pronto para ouvir é estar atento, é dar importância para aquilo que vai ser dito. Às vezes, sabia que a criança ela comunica também, só que ela comunica de uma outra forma. Às vezes a criança ela não comunica falando, ela comunica por expressões, por gestos. Criança está cabisbaixa, ali ela tem alguma coisa. Dificilmente ela vai chegar e falar. Às vezes a criança está ouvindo vozes, às vezes ela está tendo pesadelos, e alguma coisa não está bem ali na vida da criança, e nós temos que estar atentos a um tipo de comunicação. Então, atenção, ouvir, rapaz, tem alguma coisa errada aqui, né? Com meu filho, com a minha mãe. Então nós temos que estar atentos para ouvir. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Isso é ou não é importante na família? Ou às vezes sabia que às vezes nós, até como fomos crianças e adolescentes, nós tivemos alguns problemas com nossos pais, porque nós queríamos que eles nos ouvissem, mas nós nunca conseguimos chegar nesse nível de relacionamento, de você poder falar para o seu pai, para a sua mãe, as suas tristezas, né? Ali na adolescência, você falar para o seu pai o que está acontecendo, o que você não está gostando, e geralmente não tinha essa abertura, né? Tudo ficava um pouco difícil na comunicação, e às vezes nós crescemos um pouco revoltados com isso, né? Crescemos revoltados, que queremos muitas vezes abandonar a família, já começar a andar sozinho, com as próprias pernas, e começar a pensar, rapaz, aqui eu acho que não tem mais espaço, não, eu vou tocar a minha vida, a mamãe já me criou mesmo. Mas no fundo, às vezes, você só queria ser ouvido. E aí, por que às vezes o homem ele casa logo, que sai de casa, ele já procura uma família já para seguir sua jornada? Porque quando ele encontra uma mulher, ela está pronta para ouvir ele. Ela está pronta para ouvir, ela está pronta para dizer, olha, você é importante. Então aquela atenção que era para ele ter dentro da família, ele vai encontrar lá fora. Isso muitas vezes acelera ele sair de casa, né? Tem muitos homens, né, e mulheres que estão dentro desse contexto. Eles não tiveram a valorização e aparentemente alguém de fora apareceu e combinou tudo direitinho, e aí a pessoa vai seguir a sua caminhada formando uma nova família. E aí também Tiago vai dizer que o homem seja tardio para falar. Então você começa a ouvir, aí a pessoa começa a falar, não, mas espera aí você já interrompe e já quer falar em cima do que a pessoa está falando, né? Então às vezes nós temos que desenvolver esse desejo de ouvir o outro, né? Então temos que ser o quê? Diga assim, tardio para falar, né? Tardio ali para não, digamos assim, interromper, para que você possa melhorar essa comunicação. Por isso que eu vou às vezes fazer visita, quando eu vou com a bispa, geralmente nós não marcamos muitas visitas, e às vezes já foi algumas pessoas com a gente e falam assim, mas vocês demoram muito, tem que ser mais rápido. Eu falei, mas eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ouvir, eu estou ali para ouvir, para me entender, para mim até não ser precipitado no falar. Poxa, apóstolo, você não deixou nem terminar de falar, você já está trazendo uma situação. Então eu tenho que ouvir, né? Tem que ouvir até a pessoa cansar de falar. E aí depois você vai poder pontuar e falar e deixar a pessoa até desabafar, né? Às vezes tem pessoas que nos procuram só para desabafar. Às vezes não tem a quem desabafar, vem procurar a liderança, né? Que é claro que é o certo a fazer também, faz parte do nosso relacionamento, e desabafar. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente só quer alguém para nos ouvir. E é assim que nasce a amizade. Você sabia que muitas vezes fazer amigos não é fácil? Porque sempre numa amizade tem um que fala mais e um que só ouve. E aí esse que só ouve, quando quer falar, o outro que só quer falar já não quer ouvir. Aí começa a ter os problemas nas amizades. Porque sempre
existe isso, né, ali dentro dos relacionamentos, né, nas amizades, né, um que só quer falar, aí, meu amigão, mas também só ouve, você não deixa ele falar, né? Então tem essas dificuldades. E aqui Tiago também vai falar sobre o homem ser tardio em si irá, né? Aqui Tiago já puxa para uma outra linha, porque nos versículos anteriores ele está dizendo que nós temos que manter o nosso testemunho, né? Eu achei muito tremendo ontem o que a missionária falou ali, né? A missionária Renata, ela falou que estava vivendo umas tribulações na família, e aí problemas, né? No relacionamento dela e etc. E aí ela no momento de raiva que foi tomada, falou bem assim: Senhor, deixa eu dar só um murro nessa mulher, só para minha honra. Só dar um murro nela, só um, Senhor. E o Senhor não vai dar nada, te segura. Tu vai glorificar o meu nome, né? Dando um testemunho verdadeiro. E Deus guardou ela, né, para que ela não agisse com violência naquela crise que ela estava passando, naquela altura do relacionamento dela. Então, queridos, falar sobre comunicação é algo importante. Então a minha intenção com essa palavra nessa noite é que você medite um pouquinho sobre a comunicação dentro da sua casa. Como é que está a sua comunicação dentro da sua casa? Como é que você se identifica hoje? Por exemplo, quem é tímido tem ainda mais dificuldade com isso, porque quem é tímido tem medo da rejeição, né? Quem é tímido tem medo de, por exemplo, falar algo e de receber um não. Eu era muito assim, né? Eu não queria muitas vezes comunicar porque tinha medo de receber um não. E aí eu falei, poxa, se eu receber um não, eu vou me sentir mais uma vez rejeitado. Então era uma luta que eu tinha, mas Deus começou a trabalhar mostrando que não é assim. Que Ele tinha que quebrar, na verdade, esse vitimismo dentro de mim, quebrar um pouquinho dentro de mim, um pouco desse orgulho. E Deus vai usar essas ferramentas. Quando você aprende a abrir o coração, você está se quebrando. E aí você se abre para ser refeito. Então, eu preciso, por exemplo, dentro da minha casa, se eu sou tímido, eu tentar melhorar minha comunicação em todos os sentidos, né? Falar, poxa, hoje eu não acordei bem, hoje eu não quero falar, às vezes acorda desse jeito, eu não quero falar com ninguém, né? Tive um sonho que eu acordei um pouco atordoado, ou hoje eu estou ansioso, estou angustiado. E aí, a boa comunicação também vai daquele entender o outro, e simplesmente, às vezes, fica inflamando, né? Tu não pode ser assim. Peraí, a pessoa ela não quer entender um pouco o lado do outro também. Talvez a melhor maneira seria ela sentar ali do lado da pessoa, dar um abraço, orar com essa pessoa, que ela ia ficar muito bem. Ela já está entendendo como é que a pessoa está, né? Então, hoje eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Melhorar a sua comunicação dentro da sua casa, melhorar a sua comunicação com seus filhos, melhorar a sua comunicação com as pessoas que você ama e também são do seu convívio. Dar, por exemplo, uma satisfação. Muitas vezes, às vezes nós somos assim, não queremos dar o quê? Satisfação. A pessoa, como eu falei ontem lá também no nosso seminário, a pessoa combina uma coisa com você e ela esquece completamente. Já viu isso? E às vezes até nós também temos que pontuar isso, né? Se nós falamos alguma coisa e nós temos que nos conhecer, né? Se nós temos problema de esquecimento, eu tenho que anotar. Por isso que eu tenho um quadro lá em casa, irmãos, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando negócio de esquecimento. E aí você fala por impulso, e aí a gente tem que anotar lá o que tem que fazer, porque senão a gente, poxa vida, esqueci aquela situação que eu tinha que resolver. Meu Deus! Então, e a pessoa às vezes fica esperando, deixa de fazer alguma coisa. Você já passou por isso? De ter deixado de fazer algo, combinou com a pessoa, não recebeu nem satisfação, e aí não resolveu o que tinha que resolver com a pessoa e não fez o que você tinha que fazer porque você cancelou. Quem já passou por isso? Acho que, claro, boa parte de nós já passou. E aí depois, a pessoa depois de dias depois, meu Deus, irmão, me perdoa. Eu combinei com você uma situação, eu esqueci e tal, meu Deus. Não, irmão, tranquilo, eu fiquei lá, né, o dia todo esperando, mas tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, né? Então diga assim, a comunicação, ela é importante. E mesmo quando a comunicação ela não ocorre naquele momento, mas se ela acontece posteriormente, nós temos que considerar a boa intenção da pessoa em comunicar. Nós vivemos num mundo
é muito rápido, né? Redes sociais, então de alguma forma nós conseguimos, né, nos comunicar. Então diga assim, a comunicação na família é algo importantíssimo. Amém? E Tiago trazendo isso para a família de Deus, agora trazendo para o nosso convívio de igreja também, a comunicação ela tem que ser bastante clara, né? Esclarecendo os propósitos. E eu já até lembrando agora de mais um aviso para passar para vocês, e já misturando com a palavra, essa semana nós queremos muito abrir um jejum, a começar amanhã. Qual é o propósito desse jejum? Pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar. O jejum ele é uma disciplina espiritual que nós não podemos deixar de praticá-la. Então eu queria convidar a igreja, aqueles que assim sentirem no coração, vamos jejuar amanhã, a partir de amanhã até domingo. Você escolha o melhor horário para você jejuar, apresente a sua família, apresente o seu coração, né? Jejue por você, jejue pela sua família, jejue por esta igreja, amém? Para que o Senhor continue nos abençoando nesse lugar, amém, queridos? Então, para concluir essa palavra, deixa eu dizer algo para você. Sabe também aonde nós temos que nos comunicar de forma bastante clara, objetiva, e nós devemos manter sempre uma boa comunicação com o nosso Pai Celestial, né? Muitas vezes nós falamos para todo mundo o que estamos passando, mas não conversamos com Deus. E isso é uma lei da oração, a comunicação. Eu comunicar para Deus o que eu estou passando, comunicar para Deus o que nós estamos vivendo. E sabe uma coisa também importante na comunicação? Não espere as pessoas falarem para você. Vai lá e fale. Às vezes nós esperamos, e aí sempre aguardando que alguém venha. E também é um orgulho nosso. Eu vou esperar o outro vir. Não, vai lá e comunique. Vai lá e fale. Não, eu só vou se fulano falar. Eu só vou se ciclano me procurar. Então, se está passando uma situação, vai lá e comunica, né? Assim como nós, na nossa oração com o Pai, nós estamos passando por uma situação, passando por uma dificuldade, que possamos ir em direção a Deus e comunicar as lutas que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando. Comunicação, porque isso que vai fazer com que nós possamos ter uma família maravilhosa, uma família que vive o melhor de Deus. É uma família que sabe se comunicar, né? Uma vez conversando com o pastor Alfredo, ele me contando uma situação de alguns filhos que ele conheceu, né? E sobre uma situação que os filhos pediam a bênção já pelo WhatsApp, nem saía do quarto. Lá no bom dia mamãe, a bênção, né? Pelo WhatsApp, a mãe está lá na cozinha e o filho no quarto, né? Então, nós não podemos deixar que isso, nós possamos achar que isso é normal, né? E nós precisamos sentir o outro, né? Estar próximo, enfrentar o outro, nem que seja para você muitas vezes até enfrentar um embate, mas precisamos comunicar, né? Uma comunicação para que pelo menos a pessoa saiba, né? O que está acontecendo. Essa semana conversei com uma pessoa muito importante. E aí eu conversava com essa pessoa e falava, olha, você está passando uma situação, agora já está numa situação já definida, mas eu quero lhe falar algo que já era para me ter falado para você. E aí comuniquei para ele uma situação, e aí ele falou, pastor, mas desde quando essa situação? Eu falei, faz bastante tempo. E aí a esposa chegou comigo e falou, pastor, eu vou lhe falar uma coisa, quando Deus fala algo no seu coração, fale logo. Né? E Deus já tinha falado com eles. E eu na dúvida, ele falou, será que eu falo, será que eu não falo, será que é Deus, será que não é Deus? E aí a bispa falou assim, não, bispa, não, fala, mas quando Deus falar também fala mesmo. E uma vez também temos orado pelo batismo do pai da bispa, e Deus tem me mostrado ele sendo batizado. E quando eu estava lá no Rio Grande do Norte, eu falei pro meu, com o cunhado que chama, com cunhada, né? Vários nomes, né? Negócio de família aqui em Bola era tudo, irmão. E aí eu falei pra ele que eu tinha tido essa meio que, não vou dizer que foi uma... Deus me mostrou que foi uma visão, mas eu tive uma percepção dele sendo batizado. E aí ele chegou comigo e falou assim, pastor, quando Deus falar, mostrar, fale. Aí foi, mas se não acontecer? Aí ele falou assim, mas aí só está profetizando.
Né? Aí eu falei, rapaz, é verdade, né? Uma coisa boa que é bom profetiza, né? E aí depois falei para a bispo, falei para minha sogra, a minha sogra, a bispa sempre me ajuda nessas horas. A minha sogra, depois falei para a minha cunhada e assim, estamos orando para que essa percepção, ela de fato aconteça. Amém? E nós fomos surpreendidos, né? Até ele nos ligou, que não é algo muito comum. Eu fiquei surpreso, me ligou para saber como é que eu estava, como é que a bispa estava. Falei, meu Deus, é o Senhor purinho na terra. Que falar com ele é difícil, né? E aí eu ligo para ele preocupado, e ele mesmo ligou, falou conosco, como nós estávamos, né? Achei tremendo. Então, irmãos, a comunicação é boa até para dizer quando você ama alguém, né? Dizer que você é importante, que você sente a falta da pessoa, né? Que aquela pessoa ela tem um valor para você. Amém? Você pode dizer para o seu irmão aí do seu lado, dizer, você é importante para mim. E você é uma bênção, mas eu lhe amo. Diga, você é importante para mim. Amém? E eu falando dessa ligação, uma vez liguei para ele, falei, amor, vamos ligar para o seu Antônio. Aí liguei para ele. E eu falei, e aí, papai? Aí, Deus te abençoe, meu filho. E aí liguei para ele, conversei, como é que você está? Estou aqui, estou ocupado trabalhando, amém. Liguei para ver como é que você estava, para dizer que isso é importante. Às vezes a irmã Márcia liga para a gente, né? Ô irmão! Aí eu, ô irmã, tô ligando porque eu tô feliz. Falei, glória a Deus, já tomei posse dessa alegria. Eu estava aqui orando e Jeová falou, liga para os meus servos. Eu estava ligando. Aí eu falei para Jesus, sendo assim, eu ligo. Né? E ela liga e é maravilhoso. E como é bom nós nos comunicarmos. Amém? Então quando você quiser dizer que me ama, ligue, irmão, vou aceitar que você me ama. Amém? Em Cristo Jesus. Então quando você também quiser comunicar algo, comunique. Amém? Mas vamos comunicar coisas boas, né? Vamos comunicar as coisas boas, mas também resolver aquilo que também precisa ser resolvido. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, né, sobre família, que você melhore a sua comunicação, que você comunique da melhor maneira tudo que você possa comunicar, que você também não seja só de falar. Olhe na relação, quem gosta de falar mais? Se você gosta, então agora eu vou mais ouvir. Amém? Os dois gostam de falar, então alguém vai ter que dar o braço a torcer para aprender a ouvir, ou vice-versa. Amém, queridos? Amém, mulheres? Amém, homens? Amém, varões? Vamos comunicar melhor? E a comunicação gera bênção. O que Tiago vai dizer aqui, ó? Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, né? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, a vós mesmos. Então, quando eu aprendo a ouvir, eu aprendo também a ser manso. Eu aprendo às vezes, irmãos, você vai ganhar uma pessoa para Jesus apenas ouvindo. Apenas ouvindo. E só pontuando algumas coisas. Amém, queridos? Então, vamos nos pôr de pé nessa noite, em nome de Jesus, para nós orarmos. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. A sua família vai ser uma família melhor quando você aprender a se comunicar. E aí quando você mantém um diálogo, por exemplo, com seus filhos, talvez você vai se assustar com o que você vai ouvir e vai conhecer. Sabia que tem pais que moram há anos com seus filhos, mas eles não conhecem os seus filhos. Eles não sabem das profundezas, né, que existem dentro do coração dos seus filhos, seus medos, suas angústias. E às vezes alguns filhos falam assim, não vou nem falar para o papai e para a mamãe, porque eu já sei qual é a resposta. Já sei o que eles vão falar. E a pessoa se fecha. E às vezes até os amigos dizem, rapaz, fala para o teu pai essa situação, conversa com a tua mãe. E o papai e a mamãe, se eu falar, eu vou apanhar.
né? Porque não tem o diálogo, né? Ele falou assim, mas fale para eles. Então assim, irmãos, existem muitas rupturas, né, que o problema de comunicação ele traz, né? Casais que vivem juntos, mas nenhum conhece o coração do outro. E ainda tem uns que até se vangloriam nisso, né? Apóstolo, o coração do homem não é terra que ninguém conhece. Aí começa a filosofar, né? Começa a filosofar. Justamente para não querer ouvir, para não querer comunicar, para não querer abrir o coração. Irmãos, mas tem uns aí que quando abrir o coração te prepara, que você vai se assustar. Lembra do cachorro que eu falei para você? Tem coisa aí, irmão, nesse coraçãozinho. Só Deus não duvida, porque Ele conhece todas as coisas. Até o maligno duvidaria, sendo exageradamente falando, né? Mas que bom, irmãos, que nós não conhecemos o pensamento do outro, né? Já pensou? Já pensou em conhecer seu pensamento? Por isso que o homem nunca pode ser Deus, porque ele ia matar muita gente. Saber o que está passando no coração do homem, o que o cara aprontou, que ele acha que ninguém sabe, mas Jesus está sabendo de tudo. Então, nessa mesma perspectiva, eu queria que você orasse com a sua família nesse momento, para que Deus dê uma comunicação abençoada, para que a comunicação dos céus flua dentro da sua família, flua dentro do seu trabalho, dos seus negócios. Talvez você vai se relacionar melhor com o seu chefe, com o seu cliente, quando você comunicar melhor. Às vezes você perde grandes clientes porque você não soube se comunicar, né? Você não soube comunicar. Às vezes você perde muitas coisas pela falta da boa comunicação. Isso é tão importante que até no marketing existe uma disciplina chamada copy. O que é a copy? É comunicar de uma forma clara e objetiva em poucas palavras, de forma atraente, que chame o público, né? Como eu estava falando hoje, nós estivemos ministrando sobre homilética aqui na congregação de manhã, e nós falamos sobre você dar um título para a sua pregação, pelo menos. Eu dei um exemplo para você. Quando você acessa o YouTube, como é que você entra num vídeo no YouTube? Você simplesmente você entra ali porque eu achei bonitinho, vou sortear um vídeo para me assistir. Não, você vai por conta do título, do que está te chamando a atenção ali, seja qual for o assunto. Seja qual for o assunto. Então você vai assistir aquilo por aquilo que está chamando você, né? Amém? Quem entendeu essa palavra? Glória a Deus.